Boa tarde, pessoal. Eu sou a Carol, eu sou R2 agora do CPET, né? Segundo ano de especialização, para quem ainda não me conheceu. Esse trabalho, então, aqui que eu vou. Deixa eu só fechar a janelinha. Então, esse trabalho proposto para hoje, né? Ele diz sobre qual o efeito, né, do momento da intubação no desfecho clínico desses pacientes críticos, a revisão sistemática, né, com meta-análise, de artigos de estudos de coorte não randomizados. Então, já é um estudo, né, sistemático que aumenta então, o nível de evidência, né, do estudo para essa questão proposta. Deixa eu passar aqui. E esse artigo, então, foi publicado, né, por estudiosos que são lá da Grécia. É um grupo de médicos, então, que são lá da Universidade de Atenas, e eu não encontrei foto deles aqui para mostrar para vocês, mas eles têm diversos estudos, tanto na pandemia quanto sobre outros assuntos também relacionados à parte pulmonar. E associado a eles tem esse Elias aqui, que também é um médico da Grécia, formado lá pela Universidade de Atenas, com doutorado, mas que atua em Nova York. E ele também tem diversas publicações mais relacionadas a essa parte de pneumologia. E como, né, a dúvida não é só lá na Grécia com relação ao momento da intubação, eles falam, né, iniciam o artigo para contextualizar para a gente essa dúvida a ser respondida, né, inicialmente pelo estudo. Qual que foi o contexto, né, que eles propuseram? O contexto do início da pandemia, né, da primeira onda, em que ocorriam, né, muitas intubações complicadas, e que com certeza surgiu, né, essa dúvida à beira-leito de todo mundo de qual seria o melhor momento para a gente poder fazer essa intubação, né, se era para ser mais tardio ou mais precoce. Todo mundo ficou com essa dúvida e diversos estudos começaram a surgir a partir daí. A metodologia do estudo levou em consideração o método PRISMA, né, que é só um checklist para revisão sistemática, e foi registrado online com o protocolo Próspero, que especifica mais detalhes sobre a metodologia e está registrado na internet. E esse estudo, então, reuniu estudos de coorte observacionais. E a definição que eles trabalharam, né, para a gente entender melhor, eles definiram como uma intubação precoce, aquela que foi iniciada, né, que foi o paciente que foi intubado dentro de 24 horas, a partir do momento da admissão na UTI, e a intubação tardia é qualquer intubação ou a não intubação depois de 24 horas da admissão. E os resultados aí que foram investigados foram todas as causas de mortalidade, o desfecho com relação à duração de ventilação mecânica, o tempo de permanência nos leitos de UTI e a necessidade de terapia de hemodiálise. Então, temos também a discussão e depois a conclusão. O contexto, então, levou em consideração que no início da pandemia foram divulgados, né, guidelines pelos principais países, né, e guidelines do mundo, que recomendavam que a intubação precoce seria melhor para esse tipo de paciente, principalmente para esse momento de pandemia e de uma doença não tão estudada, que era principalmente, como o doutor Álvaro falou, pelo desconhecimento, né, da contaminação, para uma maior proteção da equipe. Então, recomendava-se, então, essa intubação precoce, né, mesmo antes de fazer catéter de alto fluxo ou VNI, para evitar esse tipo de complicação, associado também às complicações de intubações mais difíceis, né, a gente esperar um pouco mais para intubar e essa intubação do paciente insuficiência respiratória franca acabar complicando mais. Então, inicialmente foi essa a ideia, né, sugestão de que a intubação precoce fosse bem melhor.
bem mais recomendada. E essa discussão inicial tem 2 pontos de vista, né? Não é unânime essa ideia de que a intubação precoce tenha uma certeza de 100%, né? Mas ela é sugerida pelo Dr. Luciano Gattinoni, né? Que a gente está sempre nos principais recomendações. E esse estudo aqui, ó, que foi já do início do ano passado, em que ele fala da PSILI, né, que é essa lesão autoinfligida. Pacientes que ficam mais tempo em insuficiência respiratória começam a aumentar o volume corrente, aumentam a pressão transpulmonar, só a força inspiratória, e isso podendo causar lesão. Assim como a VILI do ventilador mecânico, esses pacientes, mesmo antes, né, da ventilação mecânica, fazendo um esforço ventilatório muito grande, também estão sujeitos a fazer uma lesão pulmonar. E diante dessa base, ele publicou esse estudo aqui, que orientou também muito a gente para poder tender à intubação mais precoce, né, para evitar essa lesão autoinfligida. E em contrapartida também tem essa publicação do Martin Tobin, é um médico dos Estados Unidos, que tem essa publicação aqui para a gente sobre só ter cautela no momento para pensar no momento da intubação com mais cautela, não pensar diretamente que precoce vai ser melhor. Nesse artigo aqui ele comenta, né, que uma vez a gente entendendo a questão dessa lesão autoinfligida, que ela não é totalmente explicada pela fisiopatologia e que pode ser sim, né, questionada, para a gente não levar em consideração que a partir desse primeiro estudo, a gente tem carta branca para intubar precoce todo mundo, que ele recomendou a gente ter cautela para avaliar caso a caso e lembrar que a intubação é realmente um procedimento bastante invasivo, que traz bastante complicações, inclusive pode aumentar, né, o risco de mortalidade nesses pacientes. Então, foram esses 2 pontos de vista que levam a essa dúvida, né, que a gente sempre tem à beira-leito do momento ideal da intubação. Então, esse estudo foi iniciado, né, a pesquisa na base de dados do PubMed, iniciaram com uma pesquisa para 354 artigos encontrados ali, que eram estudos de coorte, né, estudo de coorte observacionais, foram inicialmente excluídos, né, os casos com menos de 5 pacientes, que eram relatos de caso, e algumas revisões que não se encaixavam para a meta-análise, e também alguns editoriais. Com os outros estudos elegíveis, né, ainda tiveram outros critérios de exclusão que não tinham exatamente os dados, né, necessários para o momento da intubação, né, com relação ao número de horas daquela definição que a gente tem inicial de precoce e de tardio. Então, ficaram 12 artigos que foram utilizados para essa revisão sistemática. Da plataforma Scopus aqui, a gente não teve nenhum artigo que se encaixou. Então, no total, foram 12 estudos, que tem quase um total de 9.000 pacientes críticos com COVID, que foram incluídos para a gente responder a nossa pergunta. Aí, aqui são as características da população estudada, né? Os 12 estudos abrangem diversos países, né? Países da Europa, os Estados Unidos, a Grécia, a Itália, países maiores, né? Também mais desenvolvidos também. E o tipo de estudo, né? Que foram todos os estudos de coorte observacionais. A maioria dos pacientes, né? A grande maioria dos pacientes estudados foram submetidos à intubação precoce, em relação à intubação tardia ou a não intubação. A maioria também dos pacientes da amostra eram de sexo masculino. A média de idade estava ali, como foi na primeira onda, né, acima dos 60 anos de idade, a maioria da amostra representada. E alguns dos estudos tinham demonstração ali do SOFA, né? E aí são SOFAs mais elevados, pacientes já críticos, né, com admissão na UTI. No geral, aqui, pelo menos 5 pontos no SOFA.
Eu só marquei esse aqui, que já era um estudo com uma média de SOFA, né, um pouco maior, e nele também a intubação precoce foi maioria. Aí aqui, com relação aos resultados, né? Os resultados estudaram, né, todas as causas de mortalidade no total desses pacientes com COVID estudados, né? Então, ele encontrou em todos esses estudos que não teve alteração, não teve diferença estatística nos pacientes que foram intubados precocemente ou tardiamente, né? Não teve diferença estatística com relação a todas as causas de mortalidade. De número relativo, houve uma tendência de ter mais óbitos total nos pacientes com intubação precoce. Mas, estatisticamente, como a gente vê aqui, não houve diferença. Que foi o primeiro desfecho a ser considerado, né? Com relação ao total de causas de mortalidade. Outro desfecho que foi também avaliado... Carol, deixa eu só fazer uma ênfase, só mostrando o slide passado. Quem quiser fazer uma análise mais pormenorizada, esse mesmo você veja que são 7.000 pacientes, mas mais da metade, quase que 60%, está naquele estudo primeiro ali, o COVID. Sim, que é bem grande, né? Uhum. Grande. São mais de 4.000 pacientes, está publicado no Intensive Care. Sim, agora de janeiro. Foi um estudo grande, né, que a gente tem aqui também. Acho que talvez seja um estudo, assim, de banco de dados mais importante que foi publicado, não só com relação a isso, e que mostram uma tendência para favorável. Então, muito dessa meta-análise ela é influenciada por esse trabalho isoladamente, né? Os outros são trabalhos que têm um número menor. Ok, obrigado. Imagina. Isso. O segundo desfecho também avaliado foi o tempo, né, que o paciente ficou em ventilação mecânica, e foi avaliado, né, com os estudos que tinham esses dados, né? Foram menos estudos encontrados, e ele também não encontrou diferença estatística entre o tempo de ventilação mecânica em pacientes que foram submetidos à intubação precoce ou à intubação mais tardia, sem diferença estatística. E aqui, nessa parte aqui também, ele mudou o fator também, que ele diferenciou não só com o tempo de intubação, mas ele também definiu como intubação precoce aqueles pacientes que não foram submetidos a VNI ou ao uso de catéter de alto fluxo, como precoce, e tardia aqueles pacientes que fizeram uso de VNI ou de catéter de alto fluxo. E nessa avaliação também, com os dados disponíveis, também não foi encontrada diferença significativa no desfecho desses pacientes. E a discussão, né? A discussão do artigo traz para a gente também que, dentre todas as causas, né? Se for ver de número absoluto, de estatística que foi mostrada, os achados podem sugerir que pacientes na intubação precoce tiveram uma mortalidade maior do que aqueles pacientes que foram intubados tardiamente. Então, eles colocam, né, essa discussão que talvez tenha que ser reavaliado, revisto, e que isso suporte de maneira positiva a estratégia que eles referem como wait and see, né? Esperar para ver, ou então a técnica do banquinho, né? A gente ficar avaliando o paciente e não definir um ponto ali objetivo do momento de intubação, que seja assim um ponto ali mais clínico, né? Uma avaliação à beira-leito mesmo, e não exatamente fazer a intubação precoce, porque um guideline previu ou sugeriu que isso fosse o melhor. Então, eles sugerem, né, esse tipo de discussão, não apenas a gente seguir o que já foi proposto desde o início da pandemia. Aí ele cita alguns estudos aqui que já mostram uma tendência de estudos mais recentes de que a mortalidade
possa ter sido também maior nos pacientes que foram intubados de forma precoce. E ele também cita aqui que também tem uma outra discussão para a gente pensar, né? Que a SARA do paciente com COVID não necessariamente se comporta igualzinho à SARA do paciente não COVID, né? De todos os outros estudos que a gente já conhecia antes. Claro que a gente aplica, né, tudo que a gente aprendeu nos estudos prévios de SARA, mas tem outros estudos também sugerindo que alguns comportamentos do COVID podem influenciar nas nossas condutas à beira-leito, para que não sejam exatamente iguais e no momento com que eram feitas as condutas na SARA grave, né? Então, tem alguns estudos também que já questionam isso. Eles sugerem levantar esse tipo de discussão também. E, em conclusão, né, depois da análise de quase 9.000 pacientes nessa revisão, eles viram ali que o momento exato para a intubação mostrou que não tinha efeito na mortalidade e na morbidade desses pacientes críticos com COVID. E aí esse resultado pode ser que ajude a gente a justificar essa outra estratégia, né, de aguardar um pouco mais para poder intubar esses pacientes, e isso talvez possa diminuir o número de intubações, que novos guidelines, novos estudos podem surgir a partir dessa discussão e dessa sugestão que eles concluíram com esse estudo. E é isso. Obrigada. Muito bem, Carol, obrigado pela apresentação, ótima. Acho que você mostrou aí muito bem tudo que tinha no trabalho e ainda mais coisas. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Carol? De forma específica, algum comentário? Então, eu vou começar o comentário, depois eu quero ouvir um pouquinho a Mirella, a Fernanda, que estão aí, porque eles estão fazendo um estudo com a ventilação espontânea em prona, por exemplo, né? Enfim, acho que, assim, só para poder contextualizar, me dê um minuto só, Mirella, já te dou. Quer dizer, acho que a ideia é de que isso não significa, esses estudos agora com maior número de doentes, não tem um grande estudo prospectivo randomizado, comparando tempos diferentes de intubação. Acho que dificilmente nós vamos ter um estudo com essa metodologia, né? Um estudo que seja possível você randomizar um doente que está em insuficiência respiratória, que você vai decidir, não, esse eu não intubo e mantenho mais tempo em ventilação não invasiva, seja qualquer forma, ou uma ventilação não invasiva clássica, ou um oxigênio de alto fluxo, e para um outro grupo você intuba. Então, acho que isso ainda vai ficar nessa discussão de que essa decisão do doente que está com uma insuficiência respiratória significativa, baseado em frequência respiratória, em utilização de musculatura extrínseca, de musculatura auxiliar da respiração, músculo escaleno, músculo esternocleidomastoideu, contração abdominal, a traqueia sendo puxada, um doente ansioso que não consegue verbalizar uma frase inteira numa expiração. Todos esses são dados clínicos que vocês utilizam na beira do leito, porque esse doente não deve ser mantido mais, esse doente precisa ser intubado. Então, as indicações, ainda me parece que elas voltam a ser as indicações clássicas de intubação de um doente com insuficiência respiratória hipoxêmica. Isso não significa que você não tenha a lesão pulmonar autoinfligida. Acho que a lesão pulmonar autoinfligida naquele doente que está com volumes correntes altos, acho que ela já se tornou parte dos elementos que a gente deve tentar evitar, né? Mas também muito provavelmente o que esses estudos estão mostrando, que se você também ficar intubando o doente muito precocemente, você também induz mais tempo de sedação, né? Mais tempo de ventilação mecânica, mais as complicações, como, por exemplo, pneumonia associada com a ventilação mecânica. Eu tenho visto que os doentes hoje, rotineiramente,
que ficam mais tempo em ventilação mecânica acabam adquirindo infecção e muitas vezes acabam morrendo das complicações infecciosas, no qual a intubação tem uma participação em aumentar o risco disso. Então, é uma coisa que vocês têm que cotejar na beira do leito. Mas queria ouvir a Mirella, a Fernanda, o que a gente aprendeu, né? Vocês que viram um monte de doente, a gente traçou juntos, mas principalmente vocês, critérios lá no começo da pandemia e o que isso mudou aí ao longo do tempo. Mi? Eu queria falar um pouquinho do trabalho, posso só falar uma coisinha? Claro. Tudo. Difícil a gente... a mensagem, eu acho, não pode ser aquela de que a gente tem que deixar mais doente não invasiva do que entubar doente. Eu acho que essa não pode ser a mensagem a ser considerada na assistência dos doentes. Porque a definição do trabalho, da revisão intubou 24 horas ou depois de 24 horas. Os grupos são completamente diferentes, não sei se tinha protocolo de indicação de intubação, não era igual, obviamente, era diferente para cada estudo, isso é uma revisão sistemática, então o fato de ser intubado 24 horas antes de 24 horas não significa que todos os doentes foram intubados com o critério de intubação nas 24 horas, só significa que eles foram intubados antes, não sei se com indicação ou não. Então, esses estudos de insuficiência respiratória, no geral, eles têm esse problema, né? O Álvaro já comentou, ninguém vai fazer um randomizado de intuba e não intuba no doente que está em insuficiência respiratória, né? E também não é um estudo que, os critérios, um grande estudo onde os critérios para intubação são esses, e daí você separa um grupo do outro. Então, eu imagino, isso a gente já sabe, que o risco do doente ser intubado é infecção, né? Provavelmente esses doentes, além da infecção, fazem outras complicações depois da intubação orotraqueal. E o que a gente tem visto nos nossos doentes é uma taxa muito alta de infecção relacionada à assistência à saúde, principalmente VAP, nos doentes com Covid, né? Agrega aí o fato de que a gente tem muito doente, a gente tem equipes nem sempre experientes, a gente tem bundles de prevenção que aumenta muito o volume de doentes, fica mais difícil a gente aplicar bundle e prestar atenção em bundle quando a equipe não está acostumada a fazer isso, e ainda tem que fazer num número de doentes que aumentou exponencialmente. Então, tudo isso, no nosso caso, e eu tenho lido aí vários artigos nacionais, internacionais, e falado com colegas de hospitais de alta qualidade, que realmente é o desafio de controlar a IRA, né, as infecções relacionadas à assistência à saúde, principalmente a VAP. Então, eu acho que a preocupação em continuar insistindo em ventilação não invasiva, ou mesmo no alto fluxo, para pacientes que têm, e a gente tem visto isso direto, pacientes que têm insuficiência respiratória, tem frequência respiratória acima de 28, acima de 30, e que estão precisando de muita litragem de oxigênio, muito fluxo, esses doentes, eles estão no risco de fazer lesão autoinfligida. Então, esses doentes, eles têm benefício, em tese, de você colocar e indicar ventilação mecânica. Deixar de ser subjetivo nunca vai ser. Isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante, essa semana, ou no final da semana passada, ainda conversamos sobre isso, os intensivistas, de prestar atenção, né, de não passar do limite de deixar um doente ser intubado só em gaspeando, né, não intubar precocemente, mas evitar que ele fique fazendo volume minuto muito alto, pensando na lesão autoinfligida. Então, esse resultado aí não significa que, deixar em ventilação não invasiva
é o melhor, vamos evitar intubação, né? Essa é a mensagem que eu não acho, que eu acho que não tem que ficar, né? Bom, a outra coisa que a gente estava falando é sobre a pronação, né? A gente, cada vez mais, relatos de pacientes que não querem ser intubados, né? Doentes que preferem ser pronados e ficar em ventilação não invasiva, do que pacientes que querem ir para a intubação. Então, de novo, esse momento, o médico tem que estar muito atento a essa questão e realmente ser firme na hora de indicar a intubação e a ventilação invasiva. Fernanda, você quer comentar alguma coisa, Fer? Oi, pessoal. Oi, doutora, boa noite. Tudo bem, doutor, sim. Eu acho que só outra coisa que a gente tem observado muito, bem nessa linha que a doutora Mirella estava falando em relação às infecções relacionadas à assistência à saúde, uma grande coisa que tem pesado para nós é o tempo que os pacientes ficam entubados e com catéter e com os dispositivos invasivos nas UPAs, aonde se a gente que tem já um olhar para essa prevenção e a gente tem dificuldade, as camas nem todas têm angulômetro, a gente não consegue comprar, enfim, tudo aquilo que a gente já discute desde que eu era residente, plantonista, né, que eu trabalhava com vocês. Então, hoje a gente recebe pacientes com 5, 7 e 10 dias, 12 dias na UPA. Então, fica complicado, né, a gente poder entender. E a gente tem recebido muitos pacientes com KPC mesmo, já no SUAB, de admissão da UPA. Então, é uma mistura de bactéria multiresistente com as infecções relacionadas à assistência à saúde, esses dispositivos, né, colocados aí na UPA. Então, isso pesa muito, mas se tem uma combinação que a gente viu que definitivamente é fatal, é o acineto com o Covid, assim, acho que isso, por mais que as outras bactérias resistentes a gente vê, assim, mas quando o paciente faz uma infecção por acineto, tem sido complicado. Ok. Paula, eu vou me desculpar com você, Paula, mas em outras circunstâncias a gente pode atrasar a aula do fundo, mas como não vai dar para atrasar a aula de fundo hoje, porque a gente vai ter que entrar numa outra plataforma, e ela vai começar às 7, porque tem só em Inspirar tem 700 pessoas que vão estar assistindo a aula hoje. Isso há 2 dias atrás, ou possivelmente hoje tem mais de 1.000. Então, a gente vai apresentar a tua aula amanhã, tá bom? A gente dá um jeito de apresentar a tua aula num outro momento. Você me desculpa, mas a gente vai continuar discutindo, porque eu ainda quero ouvir o Rafa. O Rafa está aí? Tá, o Rafa está, quero ouvir o Danilo. Acho que essa é uma questão importante, que possivelmente vocês têm extrema experiência, e eu quero ouvir um pouco de como vocês mudaram também a conduta aí ao longo desses 12 meses. Então, tudo bem, Paula? Faz assim para mim, pelo menos, Paula. Tá, desculpa. Tá bom? Rafa, tudo bem, Rafa? Tudo bem, boa noite a todos aí. Eu concordo bastante com a doutora Mirella, porque inicialmente a gente realmente começou intubando de uma maneira precoce mesmo, assim, em questão de tempo, falando de tempo, precoce de tempo, né? Porque havia um medo, um receio da gente fazer ventilação não invasiva, catéter de alto fluxo e fazer aerosol na UTI, nem todas as nossas UTIs eram protegidas com filtro. Aí depois passou o momento de até aquele trabalho Gatinone de maio, abril, né? Mas aí passou outro momento da gente tentar, então, fazer um pouco mais de VNI, porque a gente até teve uma escassez de respirador e alguns pacientes evoluíram bem, mas eu acho que a mensagem que a doutora Mirella tem medo que esse trabalho passe, de que fazer VNI ou fazer catéter de alto fluxo nasal pode ser mais benéfico do que ventilação mecânica, eu concordo com ela, né? Porque realmente esse foi um trabalho embasado em tempo, e a gente observa que às vezes 24, 36 horas
até 48, diversos lugares tentam uma medida menos invasiva, que é a ventilação mecânica invasiva, né, com helmet onde tem, catéter de alto fluxo onde tem, e fundamentalmente VNI, que acho que é a grande parte dos leitos de UTI em Curitiba tem VNI, por causa que basta ter a máscara acoplada no ventilador, né? Então, 36, 48 horas com paciente que não melhora, um paciente que tem esforço respiratório, igual o senhor falou, né, usa os músculos acessórios da respiração, né, o paciente que está aumentando a sua litragem de oxigênio por minuto, principalmente acima de 10 por hora, que pode fazer a lesão 10 litros por minuto, que é um paciente propício a fazer essa lesão auto-infligida, aí eu acho que também não dá para prolongar muito mais, que esse paciente ele vai se beneficiar, assim, de ser entubado, né? Não foi uma intubação precoce nem super precoce, porque você tentou uma outra alternativa, mas você observa que ele vai piorando, né? Conforme você vai acompanhando ele, 12, 24, 36 horas, não tem para onde muito ir, né? Nós sabemos aí das diferenças entre a SARA, as outras SARAs que nós tínhamos e essa SARA. Essa é uma SARA com complacência normal, né, numa fase inicial, até foi já explicado por que a gente prona, então, no começo, não é muito mais, às vezes, para mudar a perfusão alveolar do que realmente recrutar o alvéolo numa fase que os alvéolos ainda eles não são recrutáveis, assim. Mas não tem segredo maior do que acompanhar o paciente, do que ficar em cima do paciente. Não devemos deixar o paciente fadigar e você entubar o paciente gaspeando, e também você não precisa entubar o paciente nas primeiras 6 horas, porque ele chegou com 75% de comprometimento. Se ele está saturando relativamente bem, se ele é um paciente que pode ser candidato a uma VNI, acho que a gente pode dar essa chance para ele. Eu acho que a gente vai sempre discutir, mas acho que assim, entre 36, 48 horas, o paciente não respondendo, acho que seria um momento de entubar. Eu percebi que a gente, uma época ali, deixou a coisa ficar... a gente deixou a coisa ficar meio solta, achava que dava para levar sem a intubação, e de repente tivemos que puxar a corda, porque os desfechos, pessoalmente, assim, os desfechos não pareciam ser bons. Então, acho que o meio termo ali, não ser muito precoce, mas também não ser tardio, é o melhor caminho. Álvaro. Oi. Eu só queria fazer um último comentário de meio minuto. Assim, ó, a outra questão que eu não abordei, mas que eu acho muito importante, é a aerosolização do ambiente, né? Esses dispositivos de não invasiva, eles são melhores, entre aspas, se a gente pudesse ter leitos com pressão negativa, que aí deposita o aerossol. Não é o caso, né? UTIs abertas, UTIs, às vezes, que não tem algum, não é o nosso caso, mas UTIs que são salões que têm biombo, né? Mas, de todo modo, a gente tem, na maioria das UTIs, só divisórias, então, ambientes que não tem. Então, esse aerosol, ele fica aí circulando, né? Então, a equipe inteira, se tem doente com não invasiva, tem que lembrar disso, e lembrar que tem que estar o tempo todo com face shield e com a sua máscara N95 ou PFF2, né? Isso é muito importante na assistência, quando você tem, quanto mais doente com VNI você tem, mais aerosol vai estar circulando aí, não depositado, né? E aqueles capacetes de não invasiva, os helmets, ok, tem aí uma série de vantagens, vamos dizer, mas a hora que você tira aquele doente do capacete é aerossol para tudo que é lado, e lembrar que aquilo ali, no plástico ou no acrílico, seja lá o que for, o vírus pode ficar até 5 dias. Então, aí outra coisa, né, doutora, você também, né? Como um negócio daquele? Oi, Rafa, doutor, você queria falar alguma coisa? Não, que além da doutora falou isso, do aerosol no helmet, com certeza, lembrar que muitos lugares compraram para fazer um CPAP, né, doutora? Não um BIPAP, como a gente estava acostumado a ver.
Então, essa questão sanitária também tem que ser levada em conta, que ela é bem importante, né? Às vezes a gente tem locais, aí também não é o nosso caso, que a gente não precisou fazer cortes, mas tem locais onde tem corte de doente com Covid e doente sem Covid. Se a gente for lembrar lá atrás a gente tinha, às vezes, 50% dos doentes com insuficiência respiratória com Covid e 50% a 100%. Você vai em alguns lugares, alguma das nossas unidades de terapia intensiva, você tem num ambiente pequeno, você tem 16 doentes internados, um do ladinho do outro. Isso aí. Né? Maíra, queria te ouvir um pouco, Maíra, a tua experiência e de como é que você tem encarado esses problemas todos. Olá, boa noite a todos. Eu acho que acompanho bastante o HR ali, onde, igual a doutora falou, né? O doutor falou um do ladinho do outro ali, todos com Covid, e realmente hoje a gente não protela mais. Eu acho que a sobrecarga para todos os profissionais também, esse olhar crítico que a gente precisa ter, né, do doente, que a gente está aumentando a litragem, ele está piorando, aumentando a frequência respiratória. É um conjunto, né? Hoje a gente já não tem, o debate é muito linear entre a equipe da físio e o médico para já fazer a intubação, né, e colocar esse doente também na ventilação mecânica. E o que a gente tem visto muito, realmente, são as infecções, né, as pneumonias aí associadas à ventilação mecânica, em grande parte dos nossos doentes, e quando a gente consegue, muitas vezes, manejar o doente com Covid, ele já tem uma infecção em cima, e aí isso vai se somando, né, e aumentando também a taxa de mortalidade dentro das UTIs. Ok, qual é o tipo de ventilação não invasiva que nós temos mais frequentemente disponível hoje? Hoje é a full face, é o que mais... Facial total, full face. E o que é a máscara de mergulho que vocês adaptaram? Aquela máscara de mergulho, na verdade, doutora, ela funciona mais ou menos como o helmet, ela tem uma entrada do fluxo de oxigênio e área, uma válvula exalatória de PIP, né, ali nela, e pode ser colocada no ventilador também. Para mim, ela funciona como uma VNI, pode ser adaptada no ventilador, ou o helmet que também tem, né, ele pode ser usado no ventilador, ou a válvula de PIP também, né, só junto com o fluxômetro de ar comprimido e oxigênio, né, e uma é total e a outra fica no capacete, talvez o conforto do doente ali. Eu me surpreendi na semana passada de ver isso no Jornal da Globo. Sim, é uma reportagem. No Boa Noite Paraná, de que aonde que vocês estão fazendo isso? Quem é que inventou isso de vocês? Eles estão fazendo isso lá no Instituto, acho que eles tiveram uma doação e acabaram utilizando lá. Uhum. Tá bom. Tem uma máscara só? Duas máscaras? São uma máscara de mergulho, né? Tem uma entrada, mais ventilação. Isso. Como se fosse uma full face, é grande. Exatamente. Uhum. Bacana. Ok. Acho que a gente teria mais para poder discutir. Acho que esse é um assunto que tem várias nuances e que acho que nós trouxemos aqui várias questões que são importantes. A questão de que você fazer ventilação não invasiva de uma forma adequada, ela parece ser segura para aquele doente que não está em franca insuficiência respiratória. Mas aquele doente que está em franca insuficiência respiratória, obviamente, qualquer atraso de intubação e colocação da ventilação mecânica, isso agrega risco para esses doentes. Me parece que isso tem que ser cotejado em cada ambiente que vocês estiverem trabalhando, né? Não dá para poder fazer ventilação não invasiva, por exemplo, no ambiente em que você não tiver uma boa equipe de fisioterapia, uma boa equipe que possa cuidar e estar presente ao lado desse doente durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas também levar em consideração de que
intubar todo mundo agrega o risco de sedação prolongada e de os diversos eventos relacionados com a ventilação mecânica, entre eles a PAV. Uma alta causa de mortalidade. Eu vejo que a gente vai trocando de antibiótico, não para mais, e os doentes acabam morrendo das complicações posteriormente. Não que esse doente não devesse ser entubado, obviamente, mas acho que uma análise crítica de beira de leito, principalmente nas primeiras 24, 48 horas, ela é fundamental para poder decidir aquele doente que eventualmente pode ficar um pouco mais tempo em VNI e aquele doente que precisa ser entubado. Acho que assim eu quero... a gente vai ter que terminar, não deu tempo de apresentar a aula da Paula, daria até tempo de apresentar, mas não de fazer uma discussão legal, então a gente faz isso num outro momento, Paula. E na semana que vem, a gente vai ter a presença da doutora Lara. Tá? Ela confirmou ontem de que ela estará presente conosco às 7h30 da noite, na semana que vem. Ela vai falar, a Lara é a intensivista com maior bagagem científica e intelectual para poder discutir limitação de suporte em doentes críticos e em doentes com Covid em especial. O assunto vai ser a ética da tomada de decisão em momentos de escassez. Não sei se vocês viram, aí a Lara se tornou a publicação dela como recomendação da AMIB, que ela está sendo recomendada por várias secretarias municipais de saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina como o documento assim, importante, chave para aquela tomada de decisão em quais doentes a gente deve investir ou não. Enfim, é um pouco do complemento daquela discussão da semana passada e a gente vai aproveitar a experiência da Lara. A Lara tem um curso de filosofia e de ética na Inglaterra, em Londres, e ela vem trazer essa experiência e vai discutir conosco. Ela vai fazer uma apresentação, mas é muito mais uma pergunta e resposta